Fala, torcedor santista, seja bem-vindo aqui no canal para a gente falar mais uma vez de Santos Futebol Clube e no vídeo de hoje, ajustes necessários para essa temporada de 2021. Sabemos que estamos no começo de trabalho, do Ariel Roland, mas algumas coisas ainda precisam ser melhoradas para que a gente possa ter uma equipe ainda mais competitiva nesse ano de 2021. Temos elenco para isso, então esses ajustes são muito possíveis. Mas antes da gente ir para o tema do vídeo, quero dar alguns recados para vocês, te convidar a me seguir nas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, @NadilaLuz. Estou sempre falando de Santos e avisando quando tem vídeo novo aqui. E agora, aquele convite especial para você que é apaixonado por futebol e quer ficar sempre bem informado de tudo que está rolando no mundo da bola, em especial no Santos Futebol Clube. Baixe o aplicativo da OneFootball, primeiro link aqui da descrição, totalmente gratuito. Você seleciona o Santos como a sua equipe favorita e você terá uma aba com várias notícias do Santos. Além disso, sempre que tiver uma notícia nova, você vai ser notificado para você não perder nada do que está rolando no Santos. Tem tempo real durante os jogos do Santos. Você que gosta da Bundesliga e da Liga One também tem transmissão ao vivo e gratuita. Então não perde mais tempo, baixa o aplicativo da OneFootball e agora vamos ver quais esses ajustes necessários no Santos em 2021. Bora pro vídeo. Acredito que um dos grandes temas, que todo mundo tem consenso que precisa ser mudado no Santos é a questão da bola aérea. E não é um problema só do Ariel Roland, Entra treinador, sai treinador e o problema continua. Muda a dupla de zaga, muda o zagueiro, mas continua o mesmo problema. E esse problema na bola aérea vai desde o posicionamento dos nossos defensores e também dos goleiros, Já tivemos alguns gols que tomamos com o John, com o próprio João Paulo. Então, um problema de posicionamento que isso precisa ser resolvido urgentemente pelo Ariel Roland. O que me conforta é que ele já disse em algumas coletivas que precisa ser mudado isso, Ele reconhecendo essa questão da bola aérea, que é um problema do Santos. Sempre quando tem uma bola parada para o adversário, a gente sempre acelera o nosso coração, Então isso precisa ser mudado, porque como de exemplo, o jogo contra o Deportivo Lara, o Santos estava muito melhor que o Deportivo Lara na partida e numa bola aérea eles acabaram empatando o jogo e tornando um jogo que estava mais fácil pra gente num jogo com alguns sustos, num jogo que poderia até mesmo ser levado para as penalidades. Então o Santos precisa prestar bastante atenção nisso. Em relação à bola aérea, outra questão é os contra-ataques, O Santos precisa também, quando fosse defender, ter mais jogadores, a questão numérica, do que os adversários. Isso dificulta e dá menos espaço para que os adversários possam entrar na nossa linha de defesa e marcar o gol. Então o Santos também precisa resolver essas duas questões defensivas. Acredito que resolvendo isso, teremos um time mais equilibrado, que também é uma das promessas do Ariel Roland quando chegou aqui, que ele quer um time equilibrado tanto na defesa como no ataque. Principalmente falando de ataque, quanto mais você fica com a bola, menos chances você dá para o adversário chegar na sua linha defensiva. Mas para isso acontecer, precisa ser de uma forma mais agressiva, Eu sempre falo aqui que o goleiro adversário precisa sair com o uniforme sujo. Ele não pode sair com o uniforme do jeito que ele entrou para a partida. Isso quer dizer que você chutou pouco pro gol, que você ofereceu pouco perigo. E o que vimos também em comparação a esse jogo contra o Deportivo Lara, até mesmo no jogo contra o Ituano, é um Santos com mais posse de bola, mais volume de jogo, mas com poucas chances criadas, Então, poucas vezes os nossos atacantes, os meias, que se aproximavam também, chutaram pro gol. E isso também não pode acontecer, Futebol é bola na rede, Não vence quem tem mais posse de bola. Então, é uma das questões também que o Santos precisa melhorar. Outra coisa, mas que eu acho que isso vem com o tempo, vem com o treinamento, é a questão do entrosamento dos jogadores. Se a gente for colocar os meninos que estão jogando agora, até mesmo como titulares, e comparar o time do Santos na última temporada, tivemos alguns desfalques, principalmente em relação a Lucas Veríssimo e Diego Pituca. Nesse comecinho estamos sem Marinho e Caio Jorge e entraram jogadores novos que poucas vezes jogaram juntos, principalmente pelo profissional, e é normal essa falta de entrosamento. O entrosamento que a gente pode observar, às vezes acaba errando passes porque o jogador não sabe aonde o companheiro vai se apresentar, enfim, isso é muito importante. Vou dar só um exemplo aqui na questão de Pará e Marinho, até mesmo o Madison, que tem um entrosamento muito bom com o Marinho quando jogam juntos. Isso nós ainda não temos, por exemplo, com Kaique,
Pará e Ângelo. Se vocês observaram, principalmente nesse jogo contra o Deportivo Lara, muitos erros de passes aconteciam por causa disso, né? Meio que parecia que estavam meio perdidos, não sabia aonde o companheiro iria se apresentar e o Santos acabava errando passes. Então, essa questão do entrosamento é importantíssima. Mas isso também vem junto com a questão do posicionamento, né? Você posicionando o seu time de uma forma que todo mundo sabe, né, aonde tem que jogar, aonde tem que se apresentar, isso facilita também a questão do entrosamento, mas isso também vem com o tempo, né? Vem com o treinamento, vem com os jogos. Então é um ajuste que precisa ser feito, mas que vem mais com o tempo. Outra coisa é a questão dos titulares. Precisamos saber qual é a base do Santos depois que tiver todos os jogadores à disposição. Eu sempre falo aqui também que a questão de jogador titular, time titular, é muito complexa, né? Às vezes você tem bons jogadores que para determinado jogo é mais interessante do que outros, né? Então eu acho que essa questão é meio antiga, meio retrô você falar, né? Os 11 titulares do Santos. É importante sim você ter uma base, né? Você ter um time que você pode contar, que você sabe que são aqueles jogadores que vão fazer a diferença. Mas é bom você ter um elenco qualificado. E quando eu falo em definir titulares, também vem naquela questão do entrosamento, a questão do meio-campo. O Santos precisa definir qual será o seu meio-campo, se você vai jogar com o Giamota, se você vai jogar com o Pirani, se você vai jogar com o Soteldo mais centralizado para você poder contar com mais atacantes, né? Jogar com 4 atacantes, como Lucas Braga, Soteldo, Marinho, Caio Jorge, ou sei lá, colocar o Ângelo. Enfim, essas questões você também precisa ter definida para que a gente entenda melhor como vai funcionar esse time do Santos, a questão de posicionamento. Também tem como você ter alguns titulares, por exemplo, se o Santos vai jogar numa formação, são esses jogadores. O Santos vai jogar nessa formação, esses jogadores. Porque, como eu volto a repetir, né, é a questão de posicionamento, é a questão de entrosamento que é muito importante. E outra coisa que se enquadra também nessa questão de ajustes é como vai ficar a equipe do Santos com a volta de Caio Jorge e Marinho. Tudo isso que a gente falou também entra com a chegada desses 2 jogadores que devem ser os titulares, né? Mesmo o Ângelo tendo um potencial muito grande, eu imagino que ele vai ser o reserva do Marinho, o Marcos Leonardo também deve voltar a ser reserva, o Caio Jorge deve assumir essa posição. O Giamota, qual será a função do Giamota no Santos, né? Temos a questão de jogar como falso 9, jogar como meia, então alguns ajustes que vão acontecer e que são importantes serem definidos pela comissão técnica, até mesmo para o atleta saber o que ele vai fazer em campo e ficar tudo mais definido, né? Mais claro para que a gente possa entender como será esse time do Santos de Ariel Roland. Ajustes necessários, temos que ter calma, é começo de trabalho, né? A gente às vezes aponta algumas falhas, a gente dá algumas críticas em jogadores, enfim, mas a gente também precisa entender que é um começo de trabalho e o pouco que a gente já observou, eu pelo menos gostei bastante. Então, agora eu quero a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários o que você imagina que o time do Santos precisa melhorar, precisa ajustar para que seja mais produtivo nesse ano de 2021, né, para que tenha uma equipe forte para essa temporada. Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o like caso você ainda não tenha deixado, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.